A Bíblia, a palavra de Deus, aqui, inspirada pelo Espírito Santo. Dois textos na Nova Aliança. Paulo escreveu pela boca do Espírito Santo que idolatria e culto ao diabo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 ao 19. De forma bem clara que é idolatria e culto ao diabo. Apocalipse capítulo 9, versículo 20, a mesma coisa. Pode ser o seguinte, fugir da idolatria. É idolatria culto do demônio. Ora, Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 9, versículo 20, livro de Apocalipse. O apóstolo é a mesma coisa. Olha o que ele fala aqui, o texto. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Aqui, o texto é bem claro, que os homens que não sofreram morrer pelas pragas, eles não, que vai vir na grande tribulação, eles não se arrependeram de suas práticas, eles não de adorar os demônios ídolos, é culto ao diabo. Eu era católico sim também, fui católico também, casei na igreja católica. Na minha casa tinha imagem da Maria, da Aparecida. Na época quando eu era lá, quando fazia novena terço em casa, o padre ia, a Aparecida num pedestal, a gente só dobrava o diante dela, passar 10 Ave Maria, 10 Salve Rainha e um Pai Nosso. E Deus me convenceu por aqui, com o texto do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 ao 19, que eu estava adorando ao diabo. Eu adorava o diabo. Na minha casa tinha imagem que a Bíblia condena. Deuteronômio capítulo 27 fala: aquele que tem uma imagem dentro de casa está debaixo de maldição. O meu lar vive debaixo de maldição. Todas as casas que tiver a condenação eterna. Deus é Espírito. Aqui diz que os homens que eles não deixaram de adorar os ídolos e os demônios. A idolatria está ligada ao culto ao diabo. Não dá para fugir. Nós temos que falar a verdade. A Bíblia diz que os idólatras não irão para o reino de Deus e não para o inferno, porque Satanás ele é astuto, mais inteligente que o homem. O diabo ele conhece a Bíblia, está lá dentro do céu. Detalhe, só que ele não consegue enganar os eleitos. A Bíblia diz que os falsos profetas eles seriam capazes, o diabo seria capaz de se transformar num anjo de luz. E se transforma num anjo de luz, que fosse possível, enganaria até os eleitos. O diabo ele não, porque aqueles que têm chamado para serem salvos serão tirados lá. E aqueles que estão no nosso meio e voltam para lá é porque que nunca foram salvos. Deus nunca me convenceu do contrário, para mim voltar para trás. Eu fui a partir do norte 2 vezes. Eu vi as pessoas se arrastando de joelho lá, com a imagem na mão, adoração ao diabo. Nas missas, que é mais falar sobre Maria, mais sobre do que Jesus Cristo, eles vão segurando assim o ídolo na mão, para serem beijados. Isso é idolatria. Portanto, dois textos sagrados. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 ao 19, fala que a idolatria contra o diabo. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 é a mesma coisa. Saia da idolatria. Deus é Espírito, meu amigo. Eu falo que fui testemunha disso. Deus nunca me convenceu para voltar para trás. Ele me faz eu refutar os textos sagrados que mostram que a idolatria é culto a Satanás. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 a 19, e Apocalipse capítulo 9, versículo 20, que é idolatria, é ligado ao diabo, ao que mostra a Bíblia.